Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. É a primeira aula de muitas aulas muito legais que a gente está programando aqui para vocês. A gente, com a demanda, com o pedido, né, dos nossos amigos aqui da BJJ Protec, a gente acabou criando agora mais um bloco de aulas um pouquinho mais voltado para as crianças de 3, de 2 aninhos, até mais ou menos uns 6 anos. Na academia onde eu trabalho, a gente trabalha de 3 a 6. No semestre que a criança faz 7, ela passa para a turma dos maiores, que é de 7 a 12, que é o que a gente vem fazendo há um bom tempo, né? Vem planejando há um bom tempo. E eu dou aula em algumas escolas também, lá eu pego a partir de 2 anos. Então, eu digo que esse planejamento de agora ele vai ser mais ou menos entre 2 a 6 anos, né? Você pode ainda dividir 2, 3 e 4 e 5 e 6. Enfim, isso fica a critério de você, professor, independente de quantos alunos você tem. Os planejamentos agora, esses planejamentos futuros, eles serão um pouquinho diferentes do que a gente vem fazendo. São crianças mais novas, eles têm uma capacidade de aprendizado um pouquinho diferente das crianças um pouco maiores, eles entendem um pouquinho diferente, a linguagem é um pouco diferente também. Então vocês vão notar que vai ser um jiu-jitsu um pouquinho mais básico, só que vão ter dicas bem legais de como se comportar com as crianças. Talvez nesse decorrer dessas aulas a gente vai passar algumas adversidades que a gente enfrenta durante as aulas, porque na minha visão, minha opinião própria minha, essa idade é uma das mais difíceis de trabalhar, porque você pega desde crianças bem tranquilas a crianças, por exemplo, que estão vindo de virar bebê para virar criança, a gente fala, né, ali pelos 3 aninhos. Eu dou aula para crianças que usa fralda ainda, por exemplo. Então, a gente acaba pegando muita criança com birra, choram bem mais, tem uns que não falam direito, tem um meu que eu não entendo o que eles falam ainda, eles têm dificuldade de fala. É a fase também que muitos estão no processo de diagnosticar se tem um TDAH, se tem autismo, né? Muitos desconfiam e não sabem. Então, os maiorzinhos já tem alunos que têm autismo, já são medicados, já fazem o tratamento de alguns anos, já é mais tranquilo de controlar. A criança de 3, 4 anos que o pai não sabe ainda, que está descobrindo, às vezes tem aqueles momentos de fúria, aqueles momentos de ser disperso, né? Enfim, a gente acaba enfrentando isso aí. Minha opinião aqui sobre essa idade é uma das idades, como eu falei, ela é difícil de trabalhar, porém ela é uma das mais legais pelo fato de tu sentir aquele amor das crianças, né? Então até hoje, estou gravando a aula de manhã, tive aula com criança de 2 anos e foi uma aula divertida, a gente brincou um monte e tal, e no final eles me abraçam, me beijam, e tanto que a nossa foto, no final da aula, sempre eles disputam quem vai ficar no meu colo. Então são 6 aluninhos nessa turma, eu tenho que pegar 3 de um lado, 3 do outro e levantar, e tipo, todo mundo tem que estar no meu colo. Então eu acho isso, me amarro nisso aí, né? Essa questão desse carinho que eles têm pela gente. E, né, acho que a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, a gente trabalha pelo dinheiro, mas quando você ganha dinheiro e tem um amor como retorno também, é bem melhor do que você só ter o dinheiro. Então, você trabalhar com essa idade e receber esse carinho, esse afeto deles é bem legal. Tá bom, galera? A gente vai começar então hoje a nossa primeira aula. Vamos imaginar que são crianças, eu posso ter alguns alunos que já treinaram, né? Posso ter uma turminha talvez que já tá, vocês aí talvez já tem uma turma que já tem crianças que estão treinando ali com os de 7, 8, já tem uma noçãozinha, mas a gente tem que estar tendendo, né, imaginar que vão ter bastante alunos iniciantes que não fizeram nada ainda. Então a gente vai dividir essas aulas bem fracionadas e principalmente qual que vai ser o maior objetivo do nosso planejamento? É ninguém se machucar. Eles entenderem que o jiu-jitsu não pode dar soco, não pode dar chute, não pode morder, não pode empurrar o amigo no sentido, né, de empurrar para derrubar, só na queda mesmo. E a gente tem que ensinar eles, proteger eles para que eles não se machuquem, não quebrem um braço, não batam a cabeça no chão. Enfim, a gente sabe que criança não para, brinca, pula o tempo todo, então é importante a gente montar uma aula que mantenha, né, esses aspectos sempre bem seguros. Então, para quebrar o gelo, às vezes as crianças elas têm um pouquinho de timidez, às vezes não, como tipo, eu sou homem, às vezes uma criança nova ela fica um pouquinho mais retraída, geralmente professora, eles se abrem um pouquinho mais no começo. Aí a gente vai fazer um pega-pega, que eu chamo de pega-pega tchá-tchá-tchá. É bem tranquilo, você pode até, se caso você não conhecer seus alunos direito, pode ser você o pegador. Isso é uma coisa que eu falo, criança pequena a gente cansa um pouquinho mais de dar aula, porque a gente participa mais da aula. Dos maiores a gente orienta, a gente passa a posição e eles meio que rodam a turma já automática. Os pequenos, tu tem que participar ativamente mais, assim, tu tem que ser o pegador, tu acaba lutando com eles, tu participa muito mais, porque às vezes vai ter uma atividade que os pequenos não vão saber fazer direito, então você tem que estar ali fazendo. Então, esse pega-pega basicamente, você vai ser o pegador, por exemplo, o seu pegador aqui, o André é uma criança de 3, 4 anos.
E caso eu pegue ele, ele vai congelar com as mãos assim, na frente do ombro, assim, meio que nessa posição aqui, ó. Perfeito, nessa posição. E para descongelar, vai ter que vir um amiguinho parar na frente e dançar um tchá-tchá-tchá. A gente faz assim, ó, só daquela para soltar o quadril. E isso fica bem engraçado quando criança pelo menos se amarra, né? Dificilmente uma criança não vai querer fazer isso. Então, a gente fez o tchá-tchá-tchá, descongelou, sai correndo. E eu vou ficar pegando ele. Se você ir correndo, eu vou pegar. Cheguei aqui, peguei André de novo. Aí ele congela, chegou o amiguinho, tchá-tchá-tchá, tá descongelado, a gente corre. Você pode também fazer, sei lá, tipo, eu fiz uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, eu peguei eles já entenderam mais ou menos, o André é um menino já de uns 4 anos para 5, entende um pouco mais do que um menino de 3. Agora o André que pega, aí ele vai sair correndo, pegou criança, congela, você vê que vai ter criança, isso acontece na minha turma, tá? Isso eu vou falar que a gente planeja uma coisa, mas nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Tem turma minha, tipo hoje de manhã eu fiz um pega-pega, e tem um lá que pega, ele cai e continua correndo. Então, tipo, ele não aprendeu ainda que, tipo, foi pego, tem que ser o pegador. Ele tem 2 para 3, ele é bem bebezão, assim. Então a galera já meio que também não se importa, assim, os meninos ficou de boa. Mas você vai, fulano, você tem que agora, a gente fez cachorrinho de manhã, tem que abaixar, tem que derrubar os amigos, aí vai explicando com calma e tendo essa paciência, né, deles ir evoluindo aos pouquinhos. Tá bom, galera? Então, uma opinião minha, vocês vão ver que praticamente todas as aulas vai ter a parte lúdica, principalmente para essa idade. Você pode brincar a aula inteira, sempre voltado para o jiu-jitsu. Então, se um leigo ver da rua, for ver a sua aula, pô, mas a criança só brinca, só vai lá para rir, só para brincar, ela vai para isso, só que ao mesmo tempo ela está aprendendo jiu-jitsu. Então, essa de agora, por exemplo, não vai ter um foco 100% para o jiu-jitsu, essa atividade. É mais um quebra-gelo, mas eles gostaram de vocês, gostaram da aula, eles arrumaram os amiguinhos deles, mas vários pega-pegas, como a gente vem falando, eles vão ser voltados para o jiu-jitsu. Ou, por exemplo, a gente vai ter hoje a parte de rolamentos, que é a nossa primeira aula, né? Introdução ao rolamento. Eu não vou simplesmente chegar assim, André, essa aqui vai ser a diferença de dar aula para uma criança de 3 anos e para uma criança de 10 anos ou para um adulto. Eu posso chegar aqui e falar, você vai sentar no chão, vai jogar a perna para trás, a cabeça vai para o lado, corpo para o outro e faz o rolamento. É tranquilo. Só que, por exemplo, a gente, até continuando o aquecimento, André, senta no chão para mim, por favor. Eu vou ensinar aqui para a galera o rolamento de hoje, né? Então, se eu fosse ensinar para uma pessoa maior, o próprio André aqui, se ele fosse um faixa branca iniciante agora, eu fosse ensinar, eu ia falar, você deita no chão, vai jogar a perna para trás. Não machucar o pescoço, joga a perna para um lado, cabeça para o outro. Para as crianças, o que geralmente eu faço? André, agora tu é o Homem-Aranha, tu vai olhar para trás e vai soltar uma teia lá em cima do teto, que ele faz lá. Não, pode ficar sentado mesmo. Só olha para trás e solta uma teia. Soltou a teia de aranha. Agora tu vai puxar essa teia e ela vai te puxar para tu rolar para trás. Tu puxa a teia e tu rola. Aí nesse momento, geralmente eles não conseguem fazer o rolamento 100%. Aí eu fico de joelhos, pode voltar lá. Aí fico aqui de joelhos, a criança, né, imagina a criança pequenininha aqui na minha frente, ela vai estar sentada, eu falo, André, solta a teia lá em cima. Ele solta a teia, aí ele puxa a teia e roda. Aí quando ele tem dificuldade, eu venho aqui, eu vou empurrando o quadril dele e a gente completa o movimento. Eles não vão fazer 100% certo o rolamento. O que é o importante? É a criança ela não fazer o rolamento por cima do pescoço. Então, eu vou fazer errado de propósito, tá? Tem criança, por exemplo, que quando vai fazer a primeira vez, eles fazem assim, bem pro lado. Não é o rolamento certo. Só que eu prefiro um rolamento assim do que a criança que faça aqui em linha reta e machuque o pescoço. Então, a criança ela tem um pouquinho de medo. Ela vai lá, fez soltou a teia, puxou e fez assim. Não tem problema. Você, parabeniza a criança. Sempre importante dizer que ela fez muito bem, que ela está muito corajosa, que numa próxima vez que você vai para o seu rolamento, ela vai estar um pouquinho mais de coragem, ela vai jogar o pé um pouquinho mais reto. E assim ela vai evoluindo. A gente não precisa ter pressa para a evolução deles, porque eu sempre falo, o jiu-jitsu não tem prazo de validade. O André começou o jiu-jitsu uns 20 anos, mais ou menos? 16. Com 16? Nem deve ter 20 ainda, né? Eu que estou ficando velho já. Mas, por exemplo, eu também comecei o jiu-jitsu com 16. Eu não pretendo parar o jiu-jitsu. Enquanto eu estiver andando, enquanto eu acho que meu coração estiver batendo, eu quero estar treinando jiu-jitsu. Eu não tenho uma meta de treinar até os 40 e parar. Não, eu vou treinar até o resto da minha vida. Então, as crianças, quando eu inicio um processo, uma aula de jiu-jitsu com uma criança, eu não penso, ela vai treinar até os 10 anos, então eu preciso que ela fique boa até os 10 anos. Não, cara, ela vai pro resto da vida dela. Se no decorrer do caminho a criança quer ser atleta, ela quer virar professor, daí vai ser outro caminho, a gente vai intensificar os treinos, vai incentivar um pouquinho mais, só que a gente não precisa ter essa data de validade. Jiu-jitsu é pro resto da vida, então você não precisa ter essa pressa dele ficar bom. Eu preciso que uma semana o André já esteja fazendo um rolamento diferente. Não precisa. Se ele gosta de vir para cá,
Se ele gosta de brincar, se ele tem amigos, isso é o mais importante na aula de jiu-jitsu. É isso que cativa a criança nas aulas de jiu-jitsu. Então, a gente vai introduzir esse rolamento de costas. Se você tiver outra maneira de fazer, que você conhece, que você aprendeu com o seu professor quando você era criança, né? A gente tem várias culturas, várias escolas diferentes de jiu-jitsu, então você pode passar também. Mas o legal hoje é o rolamento de costas, porque é um dos rolamentos que a gente mais usa no jiu-jitsu. Porque a gente derruba de otogari, derruba de baiana, né, com essas posições, as próprias quedas de pé, a gente cai muito sentado. Então, você falar para a criança, pô, a gente vai cair no chão, eu não posso botar a mão direto, né, então quando eu caio no chão eu sento e rolo para trás, é um baita avanço para a criança, principalmente para evitar dela machucar o pescoço e o braço. Né, isso, uma criança que não treina luta, que, por exemplo, brinca na rua, vai cair de costas, geralmente ela vai e coloca a mão no chão. E aqui cai o risco de quebrar o braço, quebrar um pulso. Então, se ela vê que vai cair, se ela ceder a queda e ela rolar, bem mais tranquilo para ela. Lembrando que o principal de uma criança de 13 a 6 anos é a segurança dela. O jiu-jitsu é para gastar energia e manter essas crianças seguras, né? Eles não podem ir para lá para ficar se machucando, para ficar se lesionando direto. Fechou, galera? Então, essa seria a parte, como se a gente fosse fazer o nosso aquecimento. Você pode brincar, quiser passar outro pega-pega, pode passar também. E essa introdução ao rolamento, né? Então, usando o lúdico fica bem mais legal. Como eu falei, a gente pode fazer sem problema nenhum somente o rolamento, explicar, eles vão fazer também. Mas quando você coloca ali que nem eu falei do Homem-Aranha, ou sei lá, de algum outro super-herói, vou fazer agora o rolamento do Superman, ou do Sonic, quando o Sonic rola para frente, agora ele vai rolar para trás. Eles gostam bastante também, eles fazem bem mais empolgado. Pessoal, a gente vai então para a nossa parte, como se fosse uma parte técnica, mais a parte de lutas. A gente não vai fazer luta ainda, tá? Recomendação minha, principalmente se os alunos forem alunos muito novos. Que nem eu peguei nessa escola, entrou os 6, 7 alunos nessa turminha de 2 e 3 anos. E ninguém nunca fez jiu-jitsu. Então a gente demorou um tempinho até fazer a primeira luta, porque eu tenho um pouco de receio. Tem criança que vai querer às vezes dar soco, vai querer empurrar outro para a parede, ou pode derrubar e outro se machucar. Então, por enquanto, assim, eu não recomendo, se a turma for uma turma nova, fazer a parte de lutas, tá? Qual é a recomendação de hoje? Faça um circuito, pode ser um circuito bem fácil de fazer, que termine com um rolamento de costas. Então, por exemplo, você pode pegar a sua faixa, fazer ela tipo uma letra U, para ter 2 pontas. As crianças vão pular por cima, vamos pular por cima do rio cheio de jacaré. Isso até já falei nas outras aulas, dá para falar, mas tem que ter um cuidado, tá? Uma vez eu lembro se eu falei que tinha cobra, faz um tempo já, uma turma que eu dava aula assim, eu botei tipo obstáculo e era um lugar de cobra, cheio de cobra, então quem pisasse dentro tem que pisar nas cobras. E teve crianças que não quis fazer, porque tinha medo de cobra. Então, né, às vezes que nem eu falei para os meus alunos esses dias que era o lugar cheio de barata. Aí eles se amarraram, porque tipo, eles têm medo de barata, mas não é algo horrível assim, né? Aí eles fizeram. Então tem que ter esse cuidado, às vezes você vai falar que algum tipo de bicho assim, eles podem ter medo, né? Então você pode fazer um obstáculo de salto que tenha a questão de cobra, jacaré, o sapo, ou sei lá, que tenha lama. Então quem pisar vai sujar o pé de lama, pode ser também, não precisa botar um bicho. Eles vão pular, aí eles vão virar de costas e vão fazer um rolamento de costas. Então eles podem já iniciar em pé, quem consegue, quem não consegue senta no chão e faz o rolamento de costas do Homem-Aranha, né, do Superman, do Sonic, enfim. Onde eu trabalho, a gente tem no meio da sala tem um gancho, que na época tinha um saco de boxe que a gente pendurava para aula de Muay Thai. Eu pego esse gancho, eu penduro uma corda, a gente tem uma corda lá com engate, corda naval. Aí, por exemplo, eu boto os steps e eles têm que se pendurar que nem o Tarzan, assim. Eles vão de um lado pro outro, eles pegam a corda de um lado, eles passam pelo rio ali dos jacarés, lá os meus são um pouquinho maiores, pulou do outro lado, eles viram e fazem um rolamento de costas. Você pode criar isso também. Hoje em dia eu acho que o mais legal, o que eu mais uso é assimilar os movimentos ou as técnicas com super-heróis. Aí tu vai dando uma pescadinha, ver qual que eles gostam mais. Os meus alunos eu já conheço, né? Então eu sei quem gosta do Batman, quem gosta do Hulk, tem um que gosta do Capitão América, do Homem de Ferro. Então eu falo, esse rolamento aqui é igual quando o Homem de Ferro, ele tava lá brigando com o Thanos. Eles me olham assim, meu, sério, vamos fazer também. Eles vão lá e fazem. Então é legal assim, tu dar essas pescadinhas assim pra, né, ver o que eles gostam mais e tu jogar já pro lado deles que eles fazem com mais interesse. Tá bom, galera? Então, vocês podem montar ali o circuitinho, quiser fazer um circuito mais longo, pode ser um circuito mais curtinho também, só para que no final tenha essa questão do rolamento, para que eles já pratiquem de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Pô, saltei, girei e rolei, saltei, girei e rolei. Fica algo um pouquinho mais
mais natural esse movimento, não tão mecânico. Fechou, galera? Pessoal, como eu falei então, a gente não tem lutas, não recomendo. Se você quiser, você pode fazer mais uma atividade lúdica que você conhece, né? Isso fica a seu critério. A parte final do nosso treino, ela vai ser de morto-vivo, só que experiência própria, sem eliminação, sem punição. É só para eles brincarem por enquanto, para eles conhecerem. Então, você começa de uma maneira bem fácil, bem lenta e bem declarada, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou falar assim, ó, morto, mas vamos baixar. Eu falo, galera, quando a pessoa fala vivo, fica de pé. Deu vivo, morto. Aí viu que eles começaram a fazer certinho, aí tu já dá aquela enganadinha. Vamos lá agora, vivo. Ó, enganei. E assim a gente vai, sabe, é mais para tornar a atividade bem lúdica. Você não precisa fazer agora para sacanear, tipo, morto, vivo, morto, 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 vivo. Aí a criançada vai fazer tudo errado, eles não têm muito ainda esse reflexo, né? Então o intuito agora é que eles brinquem. Talvez daqui uns meses ou umas semanas, pô, a turma ela tá bem engajada, tá pegando bem, você pode fazer tipo com punição ou com eliminação, não tem problema. Mas eu não recomendo de começo fazer isso. Eu sei que a criança ela precisa aprender a perder, ela vai ter esse momento também, mas de primeiro acho que ela precisa participar da aula, ela precisa estar ali, brincar, se divertir. E um desafio, né, o André também dá aula para criança, ele sabe o que é isso, é tu fazer com que a criança goste de ti. Tem muita criança que chega, cara, a primeira aula assim que a criança me vê, ela já vem, me abraça e ela quer fazer a aula, ela faz foto comigo, já posta no Instagram do pai e fica apaixonada. Cara, tem criança que demora um mês assim, ó, pra falar comigo, que ela vem, ela faz a aula, ela não conversa muito, ela dá mal um oi. Então esse tipo de atividade a gente usa também pra ganhar essa confiança da criança, até porque tem criança, essa nova geração, a gente fala pandemia e pós-pandemia, minha filha ela tem 5 anos, ela nasceu no meio da pandemia praticamente. Então, tem muita criança que não teve muito acesso ao adulto. A gente, quando era criança, com 4, 5 meses, já ia pra creche e a vida toda ali, né, com várias pessoas diferentes, a gente foi se acostumando. A minha filha, por exemplo, ela foi pra escola depois de um ano, porque o primeiro ano ela não tinha aula, estava tudo parado. Então, ela foi uma criança que, hoje em dia, até ela tem dificuldade. Se é um adulto novo, assim, ó, se ela não conhece o André. Se ela chega aqui agora com ele, ela vai ficar no cantinho dela, ela não fala muito com ele, não. Até ele conquistar ela, brincar com ela vai se soltando, depois ela, né, se entrega. Mas é uma criança difícil de conseguir essa proximidade. Tá bom, galera? Então, esse tipo de atividade a gente vai usando principalmente com crianças pequenas, que é bem mais difícil tu conseguir esse vínculo com elas, né? Elas são bem mais... eu não tenho cara de homem brabo, eu acho, né? Creio que não. Mas eu tenho muito professor tipo de jiu-jitsu, principalmente com cabelo raspado, barba grande, isso também assusta as crianças. Eu gostaria de ter barba grande, mas não tenho essa... Né? Deus não me deu esse privilégio de ter barba. Mas como tem muito cara de jiu-jitsu, ou às vezes muita tatuagem, pescoço, tem crianças que se assustam um pouquinho. Então esse tipo de atividade é legal para quebrar o gelo e fazer com que a criança goste mais de você. Tá bom, galera? A gente vai ficar aberto aí, vocês têm acesso à plataforma sobre questionamentos. Para mim, assim, é uma das idades mais difíceis de trabalhar, no sentido porque não é uma exata. Eu posso chegar e falar hoje, toda aula que eu planejei para vocês hoje, vocês podem ir lá replicar e dá tudo errado. Eu falo porque eu já planejei, eu sempre vou com aula planejada, eu tenho no meu celular as minhas aulas planejadas, e tipo, eu planejei um pega-pega, a entrada de double leg, de baiano, e no final, enfim, uma atividade lúdica. E às vezes no pega-pega um já bate no outro, né, se esbarra, chora, aí já dispersa a turma, aí tá fazer o double leg, tem um que não tá afim de treinar hoje e começa a correr pela turma, e acontece, tá? Eu tenho maneiras de controlar a turma, mas nem sempre a gente consegue, porque são seres humanos, e são seres humaninhos, né? As crianças a gente sabe que não é assim para controlar, não é que nem um adulto. Chega aqui, dá uma bronca no André, ele vai ficar mais de boa, né? Se eu sou professor dele na turma, eu falo, cara, preciso de silêncio, preciso ficar sentado, ele vai já entender melhor, lógico, o bicho já é adulto, vai entender bem mais fácil. Uma criança que nem hoje, de 3 anos, ali, de 2 para 3, às vezes tu fala, eles fingem que tu não existe, então é um pouquinho mais difícil. Tá bom, galera? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem perguntar pra gente nos canais aí de comunicação, que a gente vai, né, com o maior prazer, responder e tentar ajudar o máximo possível. Até a próxima aula. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.